chamar quem sabe para responder essas perguntas de Corinthians. Colunista do All Sport, Samir Carvalho, conversa com a gente agora. Boa tarde, Samir. E o Cuéllar e o Matias Rojas, responda as dúvidas da nossa audiência. Boa tarde, Razan, Bruno Andrade, a quem nos acompanha no de primeira. Matias Rojas praticamente fechado, né? Jogador do Corinthians. Só falta assinar, né? O problema desse só falta assinar é o só falta assinar. Que pode. Aí chega alguém aí da Europa e acaba levando o jogador. Mas tudo encaminhado. O Corinthians só não anunciou o Matias Rojas porque não pode. Não assinou porque não pode. Ele tem contrato até o próximo dia 30. Mas tudo certo, aquilo que a gente já trouxe, né? 900 mil por mês, o pacote, sendo luvas e salários. Um atleta que vai, né, assinar um contrato aí por 4 temporadas. O Corinthians fez questão de notificar o Racing, né, até para não ser acusado aí de aliciamento, né, de jogadores na FIFA. O procedimento todo feito. O Corinthians agora aguarda o término do contrato do jogador para, assim, né, apresentar, anunciar o paraguaio de 27 anos, né, meia canhoto, que o Corinthians contratou. Então não tem nenhum problema em relação ao Matias Rojas, já que também ele tinha um contrato somente até o próximo dia 30, né? Diferente do Cuéllar, né? Já que o torcedor também pergunta do Cuéllar. Aí uma situação mais complicada, né, no caso do volante colombiano, porque o Corinthians acertou salários também com o Cuéllar, né? Primeiro entrou em contato com o jogador para saber se tinha, né, o interesse dele em jogar no futebol brasileiro, acertou salários, luvas. Aliás, o Corinthians fez uma proposta, pelo que eu apurei, bem maior que a proposta do Internacional de Porto Alegre, mas precisava se acertar com o Al Hilal. A gente trouxe aqui na semana passada informação também exclusiva que o Corinthians fez uma proposta oficial ao Al Hilal. E ontem, né, a gente, mais uma vez adiantado aí no caso, né, tinha muita gente também já falando que o Al Hilal já tinha aceitado, que o Corinthians já estava praticamente pronto também aí para anunciar o Cuéllar, mas a informação que nos chega é que o clube árabe pediu muita grana, viu, Razan? E aí a gente apurou o valor, né, colocamos na coluna hoje, o Al Hilal pediu 6 milhões de euros, né, pelo Cuéllar, cerca aí aproximadamente 32 milhões de reais. Lembrando que a diretoria considerou um valor muito alto, porque o jogador, né, lembrando, tem 30 anos e vai fazer 31 anos agora em outubro. Então, seria um alto investimento para um atleta de 30, 31 anos, 6 milhões de euros. Informação que eu tenho que o Corinthians não chegou nem à metade disso, né? Mas o Corinthians foi surpreendido. O Corinthians achou que com 2 milhões e alguma coisa, quem sabe batendo ali em 3, já estaria pagando muito, né, pelo Cuéllar, que tem contrato com o Al Hilal, não é tão longo, né? Tudo bem, não termina agora no dia 30, mas é até a metade do ano que vem, né? Até a metade de 2024. Então o Corinthians achou que não teria problemas. Estava bem confiante o Corinthians também em relação ao Cuéllar. A ideia era até anunciar os dois juntos, o Cuéllar e o Matias Rojas. Só que aí o Corinthians foi surpreendido, né, com essa pedida de 6 milhões de euros, pulou fora. Dentro do Corinthians, o que se fala mesmo é que está descartado, não tem chance nenhuma. O Corinthians, inclusive, já foca num plano B no mercado da bola. A ideia, né, para o lugar do Cuéllar é trazer um meio-campista que tem um poder de marcação e também saiba sair jogando. É bom a gente, né, colocar essa característica, parece ser algo assim, normal, né? Um jogador de meio-campo. Não, o Matias Rojas, por exemplo, já não tem essa característica de ser um volante, né, marcador. Então, o Corinthians contrata o Matias Rojas com essa característica mais de armador, para disputar a posição ali com o Renato Augusto, ou até mesmo jogar na função do Jadson, mas agora quer um volante, um atleta que vai jogar mais recuado, que vai dar uma saída de bola também boa para o time. Então o Corinthians está no mercado já, o Razan, em busca desse plano B para o Cuéllar, que descartado pelo alto valor, aí, 32 milhões, um atleta que vai completar 31 anos ainda nesta temporada. É um valor que realmente é acima, principalmente qualquer clube que esteja normal no futebol brasileiro, tirando algumas exceções, mas é um valor acima do praticado no mercado para um jogador dessa idade, que é meio campista, volante, né? Atacante, normalmente o valor é maior, mas
realmente está um pouco acima e o Corinthians, então, saindo. Diga. Bem rapidamente, a questão aqui é que uma coisa que o Al Hilal não precisa é dinheiro. Então, para eles, tranquilo, pedir 6, pedir 10, pedir 12, vender por 1, rescindir contrato, dá basicamente na mesma. Eles fazem o que bem entender. E lembrando, o Samir fala da questão do tempo de contrato. Em janeiro, o Cuéllar pode assinar pré-contrato com quem bem entender, no caso, janeiro de 24. Para quem fez a proposta que dizem que foi noticiada pelo Messi, proposta astronômica, né? Acho que não dá nem para contar de tanto zero que deve ser para colocar no papel, não cabe. Fica difícil de mensurar o tamanho dessa grana, não dá nem para gastar em vida, eu acho. Ao Hilal, digamos que não tem lá aqueles problemas de dinheiro, e a gente está vendo, inclusive, esse movimento de grandes jogadores migrando, talvez agora, nesse momento, para a Arábia Saudita. A gente falou a respeito disso no de primeira. Samir, hoje o tempo está urgindo, porque temos sorteio da Copa do Brasil daqui a pouquinho, a partir da 13h. Então já deixo aquele agradecimento e a pergunta para o amigo se tem aquela última para nossa audiência, que sempre está ligada nas suas informações do Corinthians. Na nossa audiência rotativa, é bom lembrar, a gente, né, passou isso já também em relação ao Lucas Veríssimo, né? A mesma coisa. O Corinthians não conseguiu chegar a um acordo com o Benfica, e é um atleta também que o Corinthians hoje, né, já pensa em outros nomes aí para zagueiro também, viu, Razan? Então, é um atleta aí que já praticamente também está fora dos planos aí do Corinthians, a não ser que realmente ocorra um reviravolta, né? O Bruno Andrade está em Portugal, acompanha bem aí a questão Lucas Veríssimo, e a gente não sabe exatamente o que mudou, né? É legal aí pro Bruno tá apurando para a gente, mas o Corinthians meio que pulou fora da questão Lucas Veríssimo, viu, Razan? Só para resumir, o Benfica só vende o Lucas Veríssimo, não empresta. Ou seja, então... Está explicado. Aí, já imaginamos a dificuldade. O Lucas, por si só, voltaria para o Brasil tranquilamente, dependendo do projeto. Mas para já o Benfica não empresta, só vende. Então está explicado, então, né? Está explicado, porque o Corinthians pulou fora. Eu estou uma semana aí, né, perguntando, tinha gente já falando que o Lucas Veríssimo ia ser anunciado, e eu perguntava para as fontes não vem mais. Eu estava achando até estranho, porque sai a notícia que está fechando e a fonte está dizendo que não vem mais, e realmente foi bem curioso aí. Agora o Bruno, né, deu um checkmate. Tá na cara que o Benfica pediu uma grana que o Corinthians não pode pagar. O Corinthians não quis pagar 6 milhões aí pelo Cuéllar, e o tempo está curto. Já vou embora, Razão. E só um pitaco, né? Acho que foi até livramento para o Corinthians, né? Porque pagar 6 milhões de euros para um jogador de 31 anos, e o Bruno Andrade lembrou bem. Se você vai pagar 6 milhões de euros agora, sendo que em janeiro você pode assinar um pré-contrato e trazer o jogador só pagando salários e luvas, né? Não faz muito sentido, realmente, do ponto de vista financeiro e de mercado, você gastar essa grana toda, faltam 6 meses apenas para já ter o jogador, entre aspas, de graça, entre aspas, porque você tem que pagar uma coisa para o jogador em si, mas deixa de gastar com a compra dos direitos econômicos. Todos esses detalhes na coluna do Samir Carvalho aqui no UOL Esporte, sobre as buscas do Timão no mercado da bola. Se você quer ficar bem informado do Corinthians, vale a pena você assinar a newsletter da coluna de Samir Carvalho. Está aqui, ó. Você coloca o seu e-mail, eu já coloquei o e-mail aqui, você já recebe os posts de Samir Carvalho. Fechado, meu querido amigo? Fechado. Lembrando que o Corinthians ia pagar mais de 1 milhão de salários para ele também, né? Um pacote aí de quase 1.300.000, somando salário e luvas, viu, Razan? Então, além dessa grana pesada, o que ia pagar para o Cuéllar também não era pouco, não. Então, era um alto investimento. Valeu, Razan, valeu, Bruno Andrade. Aqui